pessoal! Estamos de volta, mais um vídeo aqui de entrevistas no YouTube e também na comunidade Trilhas. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial que eu já aprendi pra caramba, para além da nutrição, inclusive, que é a Daniela Margeretto. Dani, super bem-vinda aqui ao canal. Obrigada pelo seu tempinho para trocar aqui comigo. Imagina, é um prazer sempre falar com você, Gabi. Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Vamos nessa, vai ser uma troca bem especial. Só para comentar um pouquinho aqui, gente, a Dani, ela é uma nutricionista especializada em transtornos alimentares, né? Comer transtornado, que ela já vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre o que é isso, e também trabalha com comportamento alimentar lá no Ambolim, não é isso, Dani? Isso, eu faço parte de um ambulatório como voluntária, mas é com a parte de crianças e adolescentes agora, né? Mas eu já sou formada lá em transtornos alimentares, né? E aí eu atendo todos eles, a anorexia, a bulimia, a compulsão alimentar e agora TARI, que é um transtorno alimentar em crianças e adolescentes. Olha aí, que interessante. O que eu acho mais legal do seu trabalho, Dani, é que existe mesmo esse lugar de ressignificar, de entender o equilíbrio, né? O que tem a ver com os nossos comportamentos no dia a dia para chegar nesse lugar de uma alimentação que a gente sonha, né? Que é simples, que é saudável, que é gostosa, que é harmoniosa, que tem esse lugar também com as nossas emoções e tal. E já, né, iniciando aqui o nosso papo, porque eu já conheço bastante de coisas aqui que eu conheci com a Dani, já fiz, né, consultas com a Dani, já temos um curso juntas falando sobre esse assunto, mas gostaria muito de passar aqui um pouquinho do que eu aprendi. Eu acho que a principal coisa, onde nossos trabalhos também se conectam, é nessa questão da mudança de hábitos, né? E quando a gente pensa em alimentação, muitas vezes as pessoas acham que querem uma resposta imediata. Quando começa um tratamento, né? Quando começa a fazer essas mudanças alimentares, buscar coisas mais saudáveis, eu saio com uma dieta lá, prontinha, com todas as coisas que tem que fazer. E na alimentação não é diferente, né, Dani? As pessoas buscam também esse lugar. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como que funciona o seu trabalho e como que você foca nessa mudança dos hábitos alimentares. Como é que funciona? Bom, as pessoas que me procuram, elas têm algum tipo de sofrimento em relação à alimentação. E é uma coisa difícil porque a gente se relaciona com a comida pelo menos 3 vezes por dia e não é um problema, por exemplo, eu preciso emagrecer, por exemplo, né? Não é só isso que é a maioria, a queixa principal das pessoas ao procurar um nutricionista, né? Então, eu costumo dizer que o emagrecimento, por exemplo, ele não é o objetivo final, né? Ele é a consequência da mudança de hábitos. E aí, quando a gente começa a entender um pouquinho mais dessa alimentação, a gente vê que tem muito mais coisas envolvidas, que não são exatamente, eu estou comendo muito, eu estou exagerando. Não, são várias outras coisas, e é um processo lento, mas é muito libertador. As pessoas chegam no final assim do acompanhamento quando elas estão em processo de alta e elas saem desse acompanhamento conhecendo muito mais coisas. Elas nunca poderiam imaginar que seria só assim, é a comida, tá? Mas tem outras coisas envolvidas e elas acabam aprendendo coisas além da comida, né? Então isso que é muito legal. Esse além da comida, ele é importante a gente levar em consideração esse. A Dani sempre fala isso, é nutrição para além dos nutrientes, né, Dani? Exato, E exato. esse comer, ele tem memórias, né? Ele tem ali um lugar, né? O tal da comida confortável, ela pode até ser diferente para cada um, né, Dani? Por conta Com dessa certeza. vivência. Exato, as lembranças, como ela comia na infância, as pessoas que estavam junto com ela quando ela fazia alguma refeição específica, elas trazem muitas memórias, às vezes não tão boas assim, né? Uhum. Mas com bastante conversa, com bastante empenho, a gente consegue ressignificar tudo isso também. Tá, e assim, quando a gente busca uma Nutri, né, para fazer esse acompanhamento, às vezes as pessoas chegam aqui com consultoria, né, as metas, aí sempre tem aquela meta de melhorar a alimentação, emagrecer, cuidar mais do corpo e tal, e aí, aqui, pelo menos, eu tento dividir essa meta em pequenos projetos, né, vamos Muito pensar bom. aqui na prática de atividade física, fazer o planejamento da refeição na semana, o menu semanal, organizar as compras e tal.
Enfim, uma série de coisas no dia a dia que vão ajudar a chegar nessa meta. O que você está dizendo, então, é que muitas vezes essa meta que a pessoa tem, o buraco é mais embaixo para chegar nela. É a pontinha do iceberg, na verdade. E principalmente a questão do emagrecimento, né, Dani? E de buscar uma Exatamente. dieta e tudo mais. Isso, exato. Mas as pessoas que vêm procurar meu trabalho, no início elas não entendiam muito bem sobre o que era, né? Uhum. Mas agora, como todo mundo já sabe, esse assunto já está sendo mais divulgado e tudo mais, elas vêm com esse objetivo final, que é o emagrecimento, por exemplo, mas aí, como eu falei, a gente vai começando a entender o que está acontecendo, na verdade, a gente vai na causa do problema, que é a ponta do iceberg. Tô acima do peso, por exemplo, mas tem outras coisas envolvidas ali que causam sofrimento e a pessoa fala, nossa, eu nunca imaginei que pudesse ser isso, né? Sim. E a perda de peso em si não traz autoestima de volta, não faz com que você faça escolhas melhores, e aí traz a culpa, porque a pessoa não consegue entender exatamente. Então, esse processo de se conhecer, porque a comida está envolvida em basicamente tudo o que a gente faz, é muito importante. E a Muito comida, ela está mesmo. envolvida no nosso dia a dia, mas também no social, também nos momentos, né, sei lá, ansiedade, tristeza, você reage de alguma forma com a comida, né? Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias e falando assim, ai, nossa, tô tão ansiosa, tão estressada, fazendo um monte de coisa, eu esqueço de comer. Aí minha amiga virou para mim, você esquece de comer? Eu ataco a geladeira, pelo amor de Deus, eu queria esquecer de comer. Você vê como é diferente. Olha a diferença, mas são duas coisas que não são muito boas, porque as pessoas falam, eu queria esquecer de comer, e você falar que quer esquecer de comer não é uma coisa boa, né? Não é. Mas é interessante que essas pessoas parem para pensar, né? Por que elas acham que isso é legal, né? Quando fala que as pessoas estão tristes, elas começam a emagrecer. Eu queria ser assim, porque eu ataco a geladeira quando eu tô triste. Não, são dois, né? Os dois extremos aí que não são tão interessantes pra gente. Não são saudáveis, né? E assim, achei Exato. engraçado porque são respostas diferentes, tem uma emoção ali envolvida, mas cada um vai trazer ali o seu jeito de fazer. Eu pulo as refeições, sei que não é saudável, e sei que tenho que ficar prestando atenção nesse lugar, botar alarme no celular para não perder a refeição e tudo, mas é por se conhecer mesmo. Agora, sim, eu imagino que muitas pessoas cheguem nesse processo só com a pontinha ali do iceberg, e aí vai cavucando e entendendo melhor. Mas quais são, Dani, as maiores dificuldades das pessoas que chegam para você? O que seus pacientes mais se queixam nesse processo de alimentação? Falta de organização, na verdade, Gabi. A gente acaba descobrindo que é isso, que é a falta de tempo. As pessoas sabem que é essencial comer, só que elas não colocam o tempo necessário durante a semana ou o dia delas para fazer com que isso seja uma prática que ela consiga, sabe, desenvolver todos os dias. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito trabalho e aí fala, eu esqueço de comer, por exemplo, está sempre muito atarefada. Ela não consegue encaixar essa rotina que é essencial no meio do dia dela, então ela vai ter que abrir espaços no meio do dia para fazer com que isso aconteça. E não é só o parar para comer, né? Como você tinha dito, tem que colocar horário para fazer as compras, mesmo que seja online, você vai ter que parar algum tempo ali, olhar a despensa, geladeira, essas coisas e tudo mais, e colocar alguns gatilhos durante o dia, porque o comportamento no automático faz com que essas pessoas no início não consigam parar, mesmo tendo as coisas disponíveis dentro de casa. Mas o fato de ser engolida pela rotina, pelas tarefas, faz com que elas deixem passar, por exemplo, a hora do almoço, aí não toma o lanche da tarde, aí chega à noite e fala que exagera em alguma coisa, mas na verdade é porque ela passou muito tempo sem comer nada, né? Então, o problema que ela acha que ela tem é o comer exagerado, mas ela não consegue entender que o fato dela ficar o dia inteiro sem comer desencadeia esse comer exagerado durante a noite, por exemplo, que é a hora que ela vai parar porque ela parou de trabalhar mesmo. E tem relação também, muitas vezes, com... Acho que não dá para deixar de fora a relação com o bolso, né? Porque a gente acaba pedindo um delivery numa situação dessas, e aí quando vê a fatura, tá lá, né? iFood, 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 iFood. Meu Deus! Sim, Não é comi muita bem coisa. e ainda gastei demais. Porque aí na hora que você está com fome, você acaba escolhendo a primeira coisa que aparece ali. Você não vai ficar pensando no que vai comer. Embora tenham várias opções muito interessantes agora no iFood, né? Mas assim, a pessoa vai aparecer
aparece por exemplo, a promoção do dia, não é aquilo que ela quer, aí tem o cupom de desconto, então ela vai, o que que é mais rápido para eu comer? O que que eu consigo comer na mesa, fazendo a minha refeição e continuando no trabalho, sabe? Então, é Uhum. isso que acontece. O outro dia eu estava conversando aqui com uma cliente que estava comentando, inclusive, dessa dificuldade, né, de parar, fazer as refeições e tal, acabava pedindo muito delivery, e aí ela comentamos, né, da questão do planejamento semanal, para estabelecer um menu, entender o que que vai. E aí a questão que surgiu na conversa foi: mas eu não gosto de comer as mesmas coisas todos os dias. Eu sou uma pessoa mais espontânea, gosto de sentir. E aí Uhum. eu abro ali o cardápio do restaurante, do iFood, do Uber Eats, sei lá, e tem lá as opções todas. E aí me surgiu esse pensamento, falei, vou até perguntar isso para a Dani. Tá mais conectado com o perfil da pessoa, assim, eu gosto de coisas diferentes e tal, ou tem mais relação com uma crença dela de que eu quero estar sempre dessa maneira diferente, por isso eu não vou cozinhar, ou eu não vou cuidar da comida? O que você acha? Pode ser uma resistência da pessoa a não cozinhar, então ela vai ficar procurando coisas diferentes o tempo todo, mas isso não significa que ela não consiga variar a alimentação dela cozinhando dentro de casa, né? Mas isso pode parecer como uma resistência mesmo, né? Assim, eu sei que eu preciso cozinhar, eu não quero, ou acho que eu não tenho habilidade suficiente, ou não quero ter o trabalho, que realmente dá um pouco de trabalho mesmo. E aí, eu queria comer alguma coisa diferente, não queria comer a minha comida, então fui lá e pedi, no iFood, por exemplo, né? Mas muita gente vem para mim também falando, olha, a fatura do meu cartão tá muito alta, eu tô pedindo muita coisa pelo iFood, eu queria economizar mais, mas assim, isso vai trazer a pessoa para a vida dela novamente e falar, eu vou ter que abrir algum espaço aqui para eu cozinhar e tudo mais. E aí ela vai falar, mas eu não tenho habilidade. Mas assim, gente, como qualquer outra coisa do mundo, a gente consegue aprender. Não é uma coisa de outro mundo e tudo mais. Você não precisa ser um chefe de cozinha, você vai fazer o básico. E dá, sim, para a gente variar durante a semana, mas aí a gente precisa voltar no negócio do planejamento. Porque na hora, você pode até fazer suas compras. Se você tiver com muita coisa para fazer, e não quiser parar, por exemplo, para o trabalho, ou tenho pouco tempo para trabalhar, para parar para comer, você vai acabar fazendo aquilo que é mais fácil. E normalmente são as coisas que a pessoa vai repetindo durante o dia. Então, ela não vai ter aquela cabeça assim, eu vou ter que fazer um negócio diferente. Não, ela vai no mais rápido. Então, ela vai acabar repetindo o que ela não queria que acontecesse, que é variar a alimentação dela. Então, a gente tem que pensar no todo aí. E o mais rápido, muitas vezes, a gente associa ao delivery, né? Mas pode ser também um pão, um miojo, um negócio que tá ali na frente, e aí, deixa eu já colocar isso daqui, que não substitui a refeição. É só Não, deixa eu dar aquela enganada. às vezes isso aí é um ótimo quebra-galho, né? A gente não tem a disposição ou tempo realmente porque aconteceu alguma coisa durante o nosso dia, sabe? Algum imprevisto, e aí essas coisas acabam salvando a gente de alguma forma. Mas que isso não seja a regra, né? É a exceção. Que aí a pessoa vai cair naquela coisa de culpa de novo, que eu não consigo me organizar e eu só compro essas coisas pré-prontas, e aí eu faço. Então, ela vai sair do delivery para comer alguma coisa pronta que ela comprou no mercado, então não é muito diferente, né? É o mesmo mecanismo, né? Você está colocando ali uma coisa para facilitar. Esse negócio do planejamento é tão complexo, assim, porque você falou algum espaço, mas é um bom espaço, né, Dani? Sim. Um espaço a ser É, considerado. gente. Porque tem o espaço vai fazer o menu, vai olhar a geladeira, vai fazer ali a listinha de compras, vai fazer as compras. E aí, quando você faz as compras, se for no online, as compras chegam. Aí você vai limpar, vai guardar, vai botar na geladeira. Se for no supermercado, aí vai tirar, vai botar na esteira, vai pagar, vai botar no carrinho, vai botar no carro, vai trazer para casa, vai subir o elevador, vai tirar em casa, vai todo aquele esquema. Aí, fora isso, tem. Vou fazer o planejamento, vou já deixar algumas coisas cortadinhas para deixar na geladeira, ou então cozinhar e já deixar pronto. Preparar as refeições ao longo da semana e comer. E lavar a louça. E lavar a louça. Que é o pior de tudo, na verdade, né? E lavar a louça e guardar a louça, para depois recomeçar Sim, tudo de novo. A gente fez essa matemática lá no nosso curso, inclusive, e dá um tempo considerável do dia, né? E outra sim. coisa, assim, que eu acho que é uma resistência também que a gente vê no mundo
feminino, mães e tal, é a questão da ajuda em casa. Tem essa questão, né, Dani? Você sente que as pacientes também chegam no seu consultório falando disso, com essa dificuldade? Então, tem sim, né, de alguns homens, maridos e companheiros, enfim, não acharem que isso é uma tarefa deles, mas eu tenho sentido que vem mudando bastante ultimamente, de não precisar nem ser conversado, eles já sabem que são parte da divisão de tarefas, né? E aí eles acabam dividindo alguma coisa, porque eu falo, né? O que você prefere fazer? O que seu companheiro prefere fazer? E aí a gente acaba dividindo as tarefas, porque realmente ficar nas costas de uma pessoa só é difícil, porque realmente, como você tinha falado, né? A gente fez as contas do tempo básico, né? Para ter a comida na mesa na hora certa, tudo certinho, é muito trabalhoso. Leva um tempo. Então, se a gente tiver alguém para dividir essa tarefa, as coisas ficam muito mais fáceis. Muito mais fáceis. E aí e dividir todas as tarefas, né? Não é só a questão do cozinhar em si. Lá em casa, aqui em casa, a gente tem uma regra básica que é estendida para todos os ambientes. É no ambiente da mãe, tem amigo que é quem cozinha não lava a louça. Eu também acho isso, porque né? eu acho ótimo isso. Já aí veio eu cozinho. O próximo lava. Então, porque aí você vai dividindo até não só com a habilidade, mas aquilo que você mais gosta de fazer, o que você não tem tanto problema em fazer, sabe? Então, aí, conversando direitinho, as coisas dão certo. Mas ainda, infelizmente, isso é um problema em muitas casas, né? De a mulher se achar responsável por tudo. E aí acaba realmente sobrecarregando, e aí a alimentação começa a ser um problema, sim, né? Porque ela vai começar a associar o cozinhar ou o planejamento das refeições com uma coisa ruim, então ela vai deixar isso de lado. Se eu não tenho alguém para me ajudar na divisão de tarefas, eu vou acabar pedindo mesmo, porque não é justo comigo, sabe? É mais pesado, né, Dani? Assim, eu fico pensando muito nisso, porque é além da questão da refeição ali, porque tem todo um trabalho envolvido. Tem toda uma tomada de decisão envolvida, inclusive, para aquele prato chegar, para aquela comida chegar naquele prato. Então, e são vários processos de decisão. O que vai comer, o que vai cozinhar, o que vai comprar, o que vai... São vários. E isso suga a energia, né? A gente acha que não, mas só o fato de você não saber o que você vai comer na hora que você já está com fome é um motivo de frustração e você falar, não vai rolar, eu vou pedir alguma coisa que é mais fácil. Não então, é desse jeito. Eu fico associando aqui com a questão da procrastinação, né? Que a gente fala que a gente procrastina quando tem aquele monte de opções na frente, não tem um próximo passo claro, e aí, diante daquele tanto de coisa, fala, socorro, vou entrar no Instagram. Eu vou fazer essa coisa errada. Exato. Não dá. Vou e na fugir. alimentação, a mesma coisa, né? Você não sabe exatamente o que vai cozinhar, o que é a próxima coisa. Deixa eu pegar aqui Exatamente. um biscoito. Mas isso não significa que a pessoa também não possa, num dia que ela tá super cansada, ela não tá a fim de fazer nada, ela fala, não, eu vou pedir alguma coisa. Isso acontece aqui também, porque todo mundo acha que nutricionista come perfeitamente todos os dias, e não é assim. A vida vai acontecendo, as coisas vão acontecendo e a gente acaba pedindo, né? Mas mesmo assim, até a gente saber, né? Eu não vou conseguir fazer a minha refeição essa semana, vai ser uma semana corrida, vou precisar sair de casa e tudo mais. Você já sabe antecipadamente que você vai precisar pedir alguma coisa, então não fica rolando aquela culpa de eu deveria ter feito, ou eu comprei as coisas, tô vendo as coisas estragarem aqui na geladeira e eu não tô usando. Chato, nossa, isso é tão ruim, né? É horrível. Ver comida estragando e tal. Nossa, isso é muito ruim. Quando a Dani fez o programa O que Tem para Comer, lembra, Dani? Lá no início de 2020, Sim. eu lembro que tinha uma tabelinha e tal, e aí no cantinho eu sempre marcava assim, o plano da semana. Aí quando era uma semana, tipo, sexta, tal, eu já botava ali, dia de delivery. Tá cansada. Porque a gente já sabe ali, final de semana e tal. Hoje, estando em Brasília, eu já ponho jantar da minha mãe, que eu já peguei. Ótimo! Já facilita, traz uma marmitinha de lá. É, isso mesmo. Tudo certo, né? Isso que é isso bom. É ótimo. O negócio da ajuda, gente, é tão importante, assim, porque não é apenas, eu citei aqui, né, casal, marido, mulher, mulher, enfim, todos os tipos de casal, mas vai além disso. É a questão de mãe, filho, pai, filho, amigo, amiga, tá em casa, tá ali a pessoa ali,
Nossa, organiza, chegou as compras, ajuda a limpar, põe na geladeira. Porque é um processo que todo mundo passa, sabe? Às vezes Exato. tem amigo aqui para minha casa para cozinhar, a gente pede as coisas e a coisa já acontece naturalmente. Um lava, outro arruma, outro guarda, outro cozinha. Ai, que bom, né? Porque não precisa Amigos ser maravilhosos. maravilhosos, bichinhos. Amo meus amigos que cozinham, aliás. Beijo pra você. Que é tudo na vida alguém que cozinha na sua vida. Meu Deus. Ai, eu também acho, adoro. Não é? E, Dani, assim, a gente comentou dessas questões, né, das principais dificuldades, assim, que tem muito a ver com o lugar da organização e tal, mas existe também os transtornos, né? E Sim. queria que você comentasse um pouquinho disso. O que são esses transtornos alimentares? O que é esse comer transtornado? E como que a gente pode entender, reconhecer isso no dia a dia, principalmente as pessoas que sentem, será que eu tenho transtorno? Será que está por esse caminho? Porque, lógico, a gente busca por pessoas para ajudar esse reconhecimento, mas é tanta informação na internet, tanta coisa que se vê por aí. Então, o que é, Dani, esse comer transtornado, esses transtornos alimentares? Conta pra gente. O comer transtornado, ele está no caminho para um transtorno alimentar, então ele não fecha o diagnóstico propriamente dito, né? Mas a primeira coisa que a gente sabe, que a gente vê ali que tem algum problema é quando a pessoa ela fala sobre algum sofrimento. Por exemplo, uma pessoa que, ao invés de aproveitar a comida que ela tem ali, ela fica anotando o número de calorias que tem ali, contando, ou ela vai pesar o alimento com medo de ter passado das calorias que ela acha que ela deve ingerir durante o dia. Ela faz uma alimentação, uma refeição mais pesada, por exemplo, ela sente a necessidade de fazer algum tipo de compensação, por exemplo, no dia seguinte eu vou comer mais tarde, vou fazer um jejum mais longo, ou eu vou fazer uma atividade física mais intensa, sempre pensando em compensar, né, aquilo. A gente tem vários sintomas graves de transtorno alimentar, mas o comer transtornado é uma coisa interessante da gente já saber e ficar alerta para saber, será que eu tenho alguma coisa? Porque aí, nesse caso, é mais fácil de tratar, né? Porque a gente já vai pegando um sintominha aqui, uma queixa ali, a gente já começa a mostrar para as pessoas que não é assim que funciona. Mas as coisas vêm mudando, infelizmente, né? Até agora, o que aconteceu na pandemia foi um aumento muito grande de casos de transtorno alimentar, mas existem algumas plataformas que já estão tomando algumas medidas em relação a isso, né? Então, se você digita uma palavra que é ligada a algum tipo de sintoma do transtorno alimentar, no Instagram, por exemplo, ou no Pinterest, eles vão te direcionar para um site. Tem um que eles fazem aquele do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e agora no Pinterest eles mandam para o Genta. Então, se você for procurar alguma coisa que é algum comportamento específico de algum transtorno alimentar, eles já vão dar uma barrada ali também. E agora não pode mais publicar dieta, dica de emagrecimento, eles querem uma Demorou, hein? diversidade. Pois é, eles querem uma diversidade de corpos e tudo mais. Então as coisas estão assim, engatinhando, mas a gente vê a luz no fim do túnel, né? Mas assim, se você, o que eu falo para as pessoas, né? Se ela está sofrendo de alguma maneira em relação à comida, seja lá o que for, seja ela não prestar atenção no que ela come porque ela está pensando apenas na caloria ou no nutriente, se ela acha que ela deve fazer mais atividade no dia seguinte dela ter feito uma refeição, isso é uma coisa ruim também. Ou ela fala, se eu vou jantar hoje na casa dos meus amigos, eu vou fazer uma refeição muito mais leve aqui, sabe? Uma coisa que não vai sustentar ao longo do dia, ela sabe que ela vai ficar com fome. A gente já começa a imaginar que pode ter alguma coisa aí. Então, não precisa chegar no extremo para procurar ajuda. Mas como é um assunto que as pessoas não falavam muito agora, né? As pessoas até falam, tá na moda. Enfim, não é moda, mas é interessante que a informação está chegando adiante. Mas, assim, um mínimo de sofrimento, eu acho interessante já procurar ajuda especializada para saber o que está acontecendo antes de chegar num nível, sabe, de maior preocupação, que é um transtorno já instalado que entra nos critérios diagnósticos de transtorno mental mesmo. Entendi. E aí, quando a gente considera os transtornos alimentares, é onde entra bulimia, anorexia, esses lugares, né? Transtorno de compulsão alimentar, tem a vigorexia, tem a ortorexia, que não são considerados ainda transtornos alimentares porque eles são aceitos pelas pessoas, né? Então, ortorexia, por exemplo, a pessoa vai
comer tudo que ela acha que é limpo, que muita gente fala, né, o certo. Então, ela tem uma obsessão pela alimentação saudável do ponto de vista de nutrientes. Então, ela não se permite comer nada Fora, além daquilo. Oi? nada fora disso, tipo uma coisa Não, industrializada, alguma coisa não. assim, não entra. Entendi. Uma coisa que ela goste, que ela ouviu dizer que não é bom, porque tem muita gente falando bobagem na internet. Aí, uma fala que a pessoa traz ali num story, por exemplo, num post, uma pessoa que já está mais abalada emocionalmente falando, e ela acha que a culpa é da alimentação, ela vai acabar levando, ó, se ela está falando isso, ela se sente melhor, eu vou fazer isso também. Então, os comportamentos que a gente vê na internet, por exemplo, são comportamentos de, sabe, do surgimento de transtorno alimentar, que a gente tem que ficar bem alerta com isso daí, né, de, vocês estão romantizando a obesidade, e você só come porcaria, esse tipo de coisa. A gente tem que ter bastante cuidado na hora de falar, porque realmente uma pessoa que está vulnerável emocionalmente falando, principalmente os adolescentes, que tem essa necessidade de pertencer a alguma coisa, de fazer parte de um grupo, quando eles veem aquilo, eles acham que é o certo, tá, então eu vou fazer, independente do que vai acontecer comigo, até porque quando se fala em dieta, quando você vai conversar com um nutricionista ou uma outra pessoa falando sobre dieta, eles não alertam dos riscos, né, de fazer uma dieta. A gente acha que é sempre muito saudável, uma boa ideia, só que o que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra, e isso supervisionado é uma boa ideia, sim, tem gente que gosta dessa abordagem mais restritiva, mas achar que fazer dieta não tem o risco é uma coisa que é a primeira coisa que você pode pensar que está errado, realmente, porque tem sim vários riscos. Vários, né? E cada pessoa responde de um jeito. Eu fiquei pensando agora que você falou dos adolescentes, na questão, principalmente agora na pandemia, né? Que o contato ali é o social no online, nas redes, no Instagram, que é uma rede de imagem que traz todas essas questões, né? Isso pegou bastante na cabeça, na conexão com o Muito. digital nessa pandemia, né, Dani? Na pandemia está todo mundo vulnerável mesmo, do ponto de vista Sim, já emocional, tá, né? porque então Exatamente, naturalmente. qualquer coisinha ali que procura um jeito de você achar que você está no controle de alguma coisa, porque o transtorno alimentar, ele traz muito, essa característica dele é muito forte, de você, a sua vida está descontrolada em outros aspectos, e aí você pensa, se eu não consigo controlar o outro ou as coisas que vêm acontecendo, a minha alimentação, pelo menos, eu consigo controlar. Então, por exemplo, não só o que vai ser ingerido, mas o que não vai ser ingerido. Então, tem muita gente que fala, eu ficar com fome, e eu achar que eu estou acima do peso, que eu tô gorda, por exemplo, e a pessoa fazer um jejum, na hora que passa do horário que ela deveria ter feito a alimentação dela, ela não fez, ela fala, então eu consigo controlar alguma coisa aqui. Então, o transtorno alimentar traz muito disso, de querer controlar alguma coisa que não está sob controle deles. E Entendi. na pandemia, isso ficou muito mais visível, muito mais, A porque, ansiedade vai nas alturas, a sim, pressão, a cobrança, tudo isso, né? e a gente nunca teve controle de absolutamente nada, só que a pandemia escancarou isso, né? De não consigo sair de casa, vou ter que ficar presa, vou perder meu emprego, eu estou enfurnada dentro de casa com um monte de gente brigando porque ninguém se aguenta mais, e é um convívio muito forçado, muito longo, e aí o que acontece? A pessoa perde o controle de tudo aquilo que ela achava que ela tinha, e aí a alimentação, como dizem, é só uma questão de força de vontade, e a maioria das pessoas associa, né, se a pessoa está fazendo dieta porque é uma pessoa muito organizada, uma pessoa controlada, ela consegue se segurar, e na verdade não é assim que as coisas funcionam, não é uma questão de caráter, né, de eu sou disciplinada, eu tenho força de vontade, isso não tem absolutamente nada a ver, porque a gente sabe só um pouquinho da vida das pessoas também, e o que elas costumam compartilhar na rede social é o ganho, né? Aquilo que está dando certo. Mas ninguém sabe nos bastidores o que está sendo, o que está acontecendo, o que essa pessoa está passando para conseguir aquilo que ela acha que os outros veem como força de vontade, ou sabe? É bem complicado mesmo. Na rede social a gente só vê um recorte, né? Um recorte escolhido, Só. inclusive, para mostrar uma pequena parcela. Aí uma coisinha ali Uhum. vai um gatilho nenhum e mexe de um jeito com uma outra pessoa. Mas o ponto aí, então, Dani, é o reconhecimento das emoções quando você está envolvido com a comida, né? Isso. O lugar, tô sentindo culpa, tô triste, tô me comparando. São essas emoções, então, que é interessante ficar de olho? Sim.
E quando você percebe também que você não tem nenhuma outra ferramenta para lidar com as emoções, sejam elas boas ou ruins, porque a maioria das pessoas fala, né? Ah, e quando eu tô feliz eu como, quando eu tô triste eu como, quando eu tô angustiada eu como, quando eu tô ansiosa eu como. Uhum. Então, quando você percebe que você não cultiva nenhum outro tipo de hábito que faz com que você, por exemplo, eu tô triste. Às vezes você vai comer alguma coisinha ali, porque você sabe que aquilo traz alguma memória afetiva, ok, mas se você tá triste durante um tempo longo e você só come para isso, provavelmente está mostrando que tem algum problema na sua alimentação. Porque, eu tô triste, o que eu posso fazer? Eu vou dar uma caminhada, eu gosto de fazer algum esporte, então eu vou praticar o esporte, eu gosto de ler, vou pegar um livro para ler. Então a pessoa fica numa prisão de que ela não consegue fazer absolutamente nada para lidar com aquela emoção sem ser a comida estando presente. Então, além de reconhecer isso, a gente acaba entrando como eu vou dizer? É um exercício de autoconhecimento, vamos dizer assim, porque aí eu pergunto às vezes para os pacientes, né? O que você gostava de fazer quando você não tinha cobrança para ganhar dinheiro? Você fazia o que você quisesse quando você era criança. As pessoas falam, eu fazia isso, isso, isso. O que você faz disso hoje? Não faço nada. E aí, porque a vida é só o trabalho e um pequeno descanso no final de semana. Não existem as pausas durante o dia, né? Só que assim, chega uma hora que, se a gente está passando por algum momento difícil e a gente não tem outra válvula de escape, isso vai se tornar um problema. E aí a comida vai sinalizar que tem um problema, mas as pessoas acham que o problema é ela, ou eu não consigo me controlar. Na verdade, está faltando ferramenta para lidar com as emoções, ou tempo, exatamente, uma pausa durante o dia, que às vezes você precisa respirar, sair do seu ambiente e respirar. Então, é um exercício de autoconhecimento mesmo. Então, a gente vai começar a mexer em um monte de coisa que é incômoda, e aí a pessoa vai falar, realmente, eu preciso parar, pensar e fazer algumas coisas para mim, para eu não descontar na comida, porque na verdade ela não é um problema, ela só vai sinalizar que tem algum problema acontecendo. Que é uma coisa fácil, né? A gente abre a geladeira, pega o celular e pede o iFood, é uma coisa muito mais fácil, que demanda muito menos energia e tudo mais. Você pede aqui no iFood, chega um bolo na sua casa ali, você só desce, pega e pronto, você não vai fazer o bolo. Então tem todas essas facilidades também, se elas forem usadas de uma maneira inadequada, também podem trazer um problema, né, para a vida. Sim, lidar com as emoções e até ter tempo para compreender essas coisas e dar aquela, nossa, é isso, eu tô ansiosa e vou comer, ou eu tô ansiosa e posso, sei lá, parar um pouquinho, desligar aqui as redes, dar uma caminhada, ligar para minha mãe, sei lá, qualquer Sim. coisa desse tipo, mas só esse ponto, né, Dani, de falar, calma, para entrar num modo de curiosidade, observação Sim. e investigação, é difícil, né? Virar essa chave. Por isso que é tão importante ter uma pessoa que ajuda, assim, porque ajuda a gente também a criar essas consciências, né? Mas virar é difícil. Sim. É difícil porque a gente não para observar o que a gente está sentindo ao longo do dia. E na hora que a gente sente realmente que tem alguma coisa incomodando, é porque isso já vem crescendo durante um tempo. Sim. E aí, na hora que explode a gota d'água ali. Mas antes, o nosso corpo vai dando algum tipo de sinal, né? Não estou dormindo direito, estou perdendo apetite, o meu apetite aumentou, ou eu estou fazendo algum tipo de restrição, porque eu acho que eu vou me sentir melhor se eu perder peso, sabe, Gabi? São várias coisas que vão acontecendo, mudando, mas são coisas bem sutis, que aí no final, quando você realmente não aguenta mais, é porque foi a gota d'água. Mas aí, a gente entra também no que a gente estava falando de fazer algumas pausas durante o dia e perceber como a gente está sentindo. Porque quando a gente fala que um sentimento é incômodo, a gente não quer sentir, então a gente quer meio que mascarar aquilo. E entrar em contato com esse sentimento incômodo não é uma coisa gostosa de fazer, né? Mas é importante que a gente saiba que ele tem alguns níveis, né? E se a gente consegue interferir nisso logo no início, percebendo que tem alguma coisa errada acontecendo, estou dormindo pouco, acho que eu estou irritada por conta disso. Aí é como se fosse assim, eu estou brigando com você aqui, a Gabi falou atravessado comigo, eu fiquei morrendo de raiva aqui. Mas, na verdade, eu estou dormindo pouco, qualquer coisa me tira do sério. Mas eu não parei para perceber, porque, meu sono, amanhã eu durmo, amanhã eu reponho o meu sono, isso não existe, né? Então, eu estou com dores de cabeça todos os dias, será que eu tenho enxaqueca? Aí a pessoa não percebe que ela está pulando refeição e ela vai associar aquilo, ou ela vai tomar um remedinho, isso aqui não é nada. Mas ela não entende que essa dor de cabeça, por exemplo, pode estar vindo de um tempo muito longo sem fazer
uma refeição adequada. Então, a gente se conhecendo mais, a gente consegue voltar exatamente para a nossa essência para ver se tem alguma coisa faltando ou se está sobrando também, né? Porque tem muita coisa que sobra, E né? ver a Então, conexão mesmo, né? Porque faz tudo parte do alimentação e o sono que mexe o corpo, que vai uhum, dando dicas, né? De tô cansado, tô insatisfeito, tô precisando de. E o corpo ele fala o tempo todo, né? Mas aí vai um remedinho, vai um negocinho, vai um é negativo. negócio, e aí esconde, esconde. Não que um medicamento não seja necessário, né? Vamos deixar aqui muito bem claro. Eu trabalho com psiquiatria e tem alguns casos que realmente não existem outras formas de lidar com o problema sem ser medicando primeiro, para organizar essa parte, para depois a gente voltar para a alimentação. Mas se você percebe que você está sentindo alguma coisa estranha e você vem ficando muito irritada ao longo dos dias, e isso acontece com frequência, alguma coisa deve estar acontecendo aí. E aí voltar na raiz do problema não é uma coisa fácil, que às vezes você vai ficar perdido, você vai falar, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Não é, assim, a gente falando aqui parece uma coisa muito simples, né? Não, eu vou voltar aqui, vou fazer um reprise aqui do meu dia e vou encontrar exatamente o ponto que fez eu ficar irritada, ou eu sentir isso, eu ficar com pouco sono, ou eu dormir demais. Não, demora. Porque a gente tende a jogar essas coisas para debaixo do tapete, já porque eu preciso ser produtivo o tempo todo, eu não posso me fazer uma pausa durante o dia porque eu precisava trabalhar e x, y, z. Então, o essencial acaba ficando para segundo plano, né? Que são as emoções, sono, alimentação, atividade física, isso sempre acaba ficando para segundo plano. Mas na verdade, se isso tudo cair, você não consegue fazer o resto. Não Então, consegue, é a essa base. base precisa estar bem estruturada. E você falou aí o ponto mesmo, que é se a gente não tem esse intervalo de respiro, não tem esses espaços, é o modo correria, né? Então uma coisa vai atropelando a outra e aí esse espaço de reflexão ele se perde, porque você tem sempre alguma coisa para resolver. Então assim, não tenho nem tempo de Exatamente. pensar sobre isso aqui. Então, esse lugar da refeição consciente, da alimentação consciente, né? Que todo mundo comenta e tal, ele vai além de saber o que exatamente, botando tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto disso, tanto daquilo. Essa consciência, ela vai também de encontro ao reconhecer das emoções. Exato. Não é Que é, isso? é a base, antes. Porque às vezes, Gabi, até a pessoa não quer abrir mão, por exemplo, de alguns horários que ela tem para cozinhar, ou para ela fazer uma análise do comportamento dela, porque isso tudo demanda tempo. E a gente não insiste. A gente até avisa, olha, talvez você não esteja pronta para esse processo agora, e é importante que a pessoa não bata de frente com isso, porque ela vai trazer aquele sentimento de frustração, de tipo, eu não consigo. E às vezes a pessoa não está no tempo certo de procurar ajuda, então tem que dar o tempo também. Não tem como você ficar batendo de frente, né? Mas a gente consegue, através da conversa, a gente consegue ver se a pessoa está pronta e disposta também a fazer essas mudanças, porque não é segredo para ninguém que isso vai demandar tempo, vai demandar energia, e não, às vezes não é uma coisa prazerosa mesmo. Você vai acabar descobrindo coisas que você não gostaria sobre você, aí você vai acabar, precisa, na verdade, né, no caso de transtornos alimentares, principalmente, precisa de um acompanhamento com um psiquiatra, com um terapeuta, né, um psicólogo e com um nutricionista. Então, é uma coisa lenta, é uma coisa muito trabalhosa, então às vezes as pessoas não estão dispostas ainda, né, a buscar ajuda, mas a gente pontua também porque ninguém tem que ficar dando murro em ponta de faca, né? Sim, buscar ajuda é essencial, mas cada pessoa tem seu tempo, né? Então, esse Isso, lugar até de perceber as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam desse auxílio também, ter uma paciência com o processo de cada um, porque tem muita coisa, o resto do iceberg aí, vai achar, né? é, A pessoa tá que é vendo a muita coisa. pontinha, né? Esse negócio do simples, Dani, você fala muito disso no seu conteúdo, né? Que a alimentação é essencial, mas que não precisa ser complicada, apesar de ter essas nuances, essas complexidades no processo, digamos assim. Sim, Mas o que então a gente pode considerar como uma alimentação saudável, né? E você acha que a comida brasileira nos serve bem nesse lugar? muito. Exatamente. Ela é maravilhosa, sou bem suspeita para falar. As pessoas demonizam bastante ainda, né, arroz e feijão, eu acho que quebra um galhão, além de ser maravilhoso.
para a nossa Eu saúde, porque amo, você eu amo. deixa ali prontinho, faz alguma coisa ali, ou um legume, uma carne, uma salada, mas assim, o pior já foi feito. O pior, digo assim, o mais trabalhoso, né? Colocar na panela de pressão, esperar e tudo mais. E, assim, a nutrição vem evoluindo com o tempo, e aí eles falam-se muito sobre alimentos funcionais, mas, assim, achar que o alimento é remédio já não é uma coisa muito interessante, porque a gente vai medicalizar uma coisa que não é remédio mesmo, porque a comida não envolve apenas dar aquilo que a gente precisa de nutrientes e energia, né? Ela envolve todas as outras coisas que a gente tinha falado. Então, é a memória, é o conforto, ela me ajuda a sair de um problema ruim pontualmente, porque eu fico melhor. Ah, eu lembrei daquela comida que minha avó fazia, eu vou lá e faço. E tem toda essa questão de criar novas memórias para as novas gerações, de você cozinhar, de você trazer uma criança para a cozinha, dela criar o hábito de que cozinhar faz parte da vida dela, como a gente estava falando, a gente volta lá de achar que as pessoas têm que ajudar, a gente, na verdade, é uma responsabilidade de todo mundo, então é interessante que as pessoas saibam que isso é importante desde pequenininho, que é uma tarefa de todo mundo. Se você mora debaixo do mesmo teto, você tem que dividir as tarefas, então é muito importante até para a gente dividir isso com as novas gerações também, né? Então, e também uma outra coisa que eu acho importante é saber o tempo que as coisas levam, né? Porque tudo parece ser muito fácil, muito rápido, e na hora que você vai cozinhar, você vê que leva um tempo, e que se você tá chateada com alguma coisa, se você tá irritada, as coisas na cozinha costumam desandar, você queima uma coisa, coloca mais sal, coloca menos sal, então eu acho que a comida é muito, muito mais do que só isso. De achar, eu preciso de X calorias, ou eu preciso de tanto de carboidrato, proteína, essas coisas. Até é interessante a gente não falar sobre isso, né? Ah, eu tô comendo essa proteína. Não, a gente tá tirando aquela característica do alimento, não é proteína. É um ovo. Eu não como proteína, eu como um ovo, né? Eu não tô comendo proteína, carne vermelha. Ah, eu tô comendo a carne de batata, a carne de panela com batata. Então a gente tem que dar nome, né? Porque no restaurante, quando você vai pegar um menu, você não vai olhar lá Proteína, proteína. carboidrato, Então não. tem todo comida que são batizados com o nome de algum lugar, porque é tradição daquele lugar fazer daquele jeito e tal. Então a gente tem que voltar e resgatar essas coisas que nos trazem para a comida como não como remédio ou como apenas um combustível para o meu corpo, mas toda a história que tem por trás dela, né? Inclusive a nossa aqui, que é muito maravilhosa. A gente tem abundância de alimentos o ano inteiro, então nós somos privilegiados aqui, né? Com o clima, né? Com tudo, então a gente tem que aproveitar esse tipo de coisa, porque eu vejo muita coisa, Gabi, de dieta não sei da onde, com alimentos que a gente precisa importar, que não são daqui, que são caríssimos, e a pessoa acha que aquilo vai ser o resultado de uma alimentação saudável, mas não, você está fazendo um monte de coisa, aí você tem que pensar na cadeia toda, né, de onde veio, quantas pessoas precisaram para fazer isso chegar até mim, sendo que a gente tem coisas maravilhosas que a gente pode montar no quintal de casa, sabe? Então, acho que E tão envolve muita gostoso, coisa a né, quando alimentação. vem do quintal, nossa, tão Uhum, fresquinho. E sim, essa cadeia, ela é fundamental, porque, assim, às vezes é o produtor de orgânicos do seu bairro, ou as frutas da estação que acabam saindo mais baratas, mais isso. gostosas. E com mais nutrientes também, porque não precisa de uso de agrotóxico, porque ela é daqui já, e ela vai aguentar o clima da época e tudo mais. Então a gente também tem que esperar. É que para nós agora é muito fácil ter qualquer tipo de fruto o ano todo, mas se você for parar para buscar uma cesta de orgânicos, por exemplo, ou ir numa feirinha de orgânicos, você vai ver que não é tudo que dá o tempo todo. Algumas coisas sim, mas outras você tem que esperar dar o tempo. Eu acho tão gostoso isso também, Gabi, por exemplo, festa junina, né, que tem pinhão, essas coisas, você só consegue comprar o pinhão nessa época do ano, aí remete às memórias da infância, que você comia na festa junina e tal. E são coisas que você, agora é época de pinhão, a gente vai, ou morango, por exemplo, essas coisas. Então, Só no essas final do festas que... ano com lixia, que eu, ai, que Isso! lembra aquela época de festa de final de ano, Pois sabe? é, então tem várias coisas por trás disso tudo. E eu acho muito importante a gente resgatar, né, essa mensagem que a comida passa para a gente através das estações do ano, das festas, que sempre tem alguma coisa envolvida. Se é uma festa, tem comida envolvida, né? Então, eu acho interessante a gente ver tudo isso daí. E o Brasil é maravilhoso, realmente. Com alimento, a gente não tem o que reclamar.
É riquíssimo. Um bom pratinho, arroz com feijão. Nossa, eu Sim. sou fã número um. Não, Sentia falta demais do meu feijão, sim. fora que E isso. outra, a gente vai para o Nordeste é uma coisa, a gente vai para o Amazonas outras coisas típicas, o café da manhã é completamente diferente do pessoal do Sudeste e tal, e a gente vê, eu acho isso muito lindo, essa diversidade toda. É, tem muita coisa bacana mesmo. E assim, o lugar do espaço da alimentação, que a gente comentou aqui, da organização, do planejamento, né? Para achar o espaço do cozinhar, mas também do preparar, do organizar e todas essas coisas, ele é fundamental e deixa o negócio de você sentar na mesa com mais pessoas e preparar a refeição mais simples, Sim, e mais prazerosa mais prazerosa, também. porque, né, você vai reunir ali, eu não sei, para mim, quando eu tô na casa, né, dos meus pais e de tudo, a cozinha é o local de encontro, é aonde A cozinha é o não é, coração da casa. é o coração. Tanto que a gente vê agora os projetos novos que a cozinha, né, junto com a sala, né, ampliada assim sem as paredes, porque a pessoa que está cozinhando ela não vai ficar Isolado. isolada do que está acontecendo do social. Então tem aí isso também chama as pessoas a irem para a cozinha porque a pessoa está vendo ali, então não vou Ajudar. precisar de então uma ajuda ali, vamos dividir as tarefas e tudo mais. Então isso é muito importante. A cozinha realmente é o coração da casa, E sempre. mesmo aquelas cozinhas que são fechadinhas, assim, que não é aquela conexão cozinha americana, da minha família, pelo Sim. menos o que eu vejo é fica todo mundo dentro da cozinha, depois leva as coisas para a sala, é desse jeito. Sim, exato. Mas agora você vê que os projetos são esses de cozinha americana Pode abrir. mesmo, né? Que os ambientes, eles se conversam ali. Então, a cozinha não fica um lugar separado do restante da casa. Eu acho isso muito legal também. Eu acho também, eu gosto dessa lógica, assim, todo mundo se vê, se ajuda, Sim, eu acho isso legal exato. também. E Dani, para a gente fechar, assim, o que você acha para as pessoas que têm essa dificuldade mesmo, já que ela é uma grande dificuldade de organização do tempo, planejamento, organização da rotina alimentar, quais que são as suas principais orientações? Tipo, por onde começar a olhar para esse lugar e se organizar para cuidar da sua alimentação? Gabi, primeira coisa é perceber se está disposto ou não a fazer esse tipo de mudança. Para não virar uma coisa de mais uma frustração ao longo do dia de eu não consigo dar conta. Então, a primeira coisa que eu costumo perguntar para as minhas pacientes é como que é a sua rotina? Uhum. Elas me passam, a gente conversa sobre os horários das refeições, não só os das refeições, de tudo, horário de trabalho, de descanso, essas coisas, para a gente conseguir encaixando as coisas ao longo da semana, né? Para não fazer tudo de uma vez só também, porque vai parecer uma coisa muito grande e a taxa de desistência do processo é muito grande de fazer. Compra, planejamento, menu, cozinhar, tudo não dá para fazer, né? E como é um cuidado diário, a alimentação é essencial, acho que a gente tendo esses pequenos blocos assim separados para alimentação, para pensar no planejamento tudo, eu acho interessante porque você está todos os dias entrando em contato com aquilo em doses homeopáticas, né? E isso faz com que a alimentação não fique uma coisa Exato. chata de fazer, mais um fardo. Então, a primeira coisa é, tá disposto? Tem tempo? Porque, assim, quem tá disposto acaba arrumando tempo, né? Eu vou tirar um tempo daqui para fazer alguma coisa. Porque, assim, se ficar, como a gente estava falando antes, se ficar dando murro em ponta de faca, é perda de tempo, é frustração, perda de dinheiro também, porque a pessoa vai investir um valor no profissional que vai orientar ela. E se a pessoa descobrir o que é realmente aquilo que ela quer, ela vai ter que abrir mão de algumas coisinhas, provavelmente, porque, assim, nunca encontrei alguém que tem tempo livre para fazer as coisas que quiser, assim, nossa, eu tô lotada aqui de tempo livre. Não, é sempre muito curtinho, as coisas são muito cronometradas, então, na maioria das vezes, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa que a gente gosta de fazer para cuidar dessa parte Negociar, né? Uhum. e se organizar. E o fazer um pouquinho por dia, para mim, é a melhor coisa, porque dá aquela sensação de eu consigo fazer, eu estou cuidando da minha alimentação, eu estou cuidando do meu corpo, estou cuidando da minha saúde, aos pouquinhos durante o dia, sabe? Então, eu acho que dividir as tarefas em pequenas coisas, Uhum. porque, como a gente já falou, a alimentação é um trabalho muito grande, não é só o cozinhar e lavar a louça, existem outras coisas envolvidas ali, e isso faz com que a gente perceba a mudança das estações, o tempo, por exemplo. Agora em São Paulo está super seco, então está todo mundo tomando mais água, sente mais sede, quer mais
e é frio, né? Então, quer um caldinho ao invés de comer uma salada. Então, isso é muito importante, da gente ficar atento a todas essas mudanças, não só de clima, do corpo, se está faltando tempo, se tá... enfim, são várias coisas. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de tempo, tem que estar disposto a fazer isso e, assim, tá disposto a encontrar coisas, às vezes, que não são muito prazerosas, assim, sabe? Aquilo que eu jogava para debaixo do tapete, eu vou trazer para a superfície, isso não vai ser uma coisa muito boa, então vai ter bastante material para levar para terapia também, porque a gente faz esse trabalho em conjunto, mas ter autonomia de escolher aquilo que você vai comer, de se conectar com os sinais do seu corpo, de você conseguir comer quando você está com fome e parar quando está saciado, e não seguir uma quantidade que alguma pessoa fez para você ali. Você tem que colocar 2 colheres de arroz ali, você sai da mesa com fome ainda. Na hora que você começa a decidir isso tudo baseado naquilo que você está sentindo fisicamente, emocionalmente, é realmente muito libertador. É uma autonomia que é o que vem se perdendo, né? Eu não consigo me alimentar sem perguntar para o nutricionista se isso pode ou não pode. Na verdade, tudo pode. Aí você tem que ver as suas condições de saúde, vai ter que fazer algum tipo de adaptação, mas quem decide é você. Principalmente em quantidade, né? De falar, eu deveria estar comendo menos, tá? Você está com fome ainda? Então você não deveria estar comendo menos. Então é ligar as anteninhas e ficar atento a tudo isso que está acontecendo, todos esses sinais bem sutis que vão acontecendo durante o dia, eu acho interessante. Então, colocar na rotina pelo menos um pouquinho relacionado a alguma tarefa relacionada à alimentação, eu acho bem importante. Boa, boa. Além de abrir esse espaço para organizar, para se conhecer também através desse processo, né? Porque a gente se conhece mesmo, gente. Nos momentos de mudança, eu sei porque eu passei com a Dani bem o principal momento de mudança aqui desse último ano, e a gente percebe o quanto que mexe no essencial, no nosso sono, na comida, no corpo. Então, assim, se está vivendo uma mudança grande, principalmente, né? Pode olhar com carinho para isso, que tem coisa para investigar. Pois é. Lembra, Gabi, você mudando até a comida que você... Tudo! Isso me remete a isso me remete a aquilo, eu tô no Brasil, agora a minha mudança, você mudou o que você comia e tudo mais. Foi muito interessante esse seu processo de mudança, né? Mudança de país e como a alimentação precisou ser mexida ali também, né? Porque manter o que você fazia nos Estados Unidos não ia dar aqui, porque as comidas são diferentes, os horários são diferentes e tudo, é tudo muito diferente. Então você falou, eu preciso olhar para isso com carinho também, porque isso vai ter que mudar, né? Tinham coisas até interessantíssimas, assim, que eu ficava, não consigo mais tomar suco verde, né? E só um exemplo, assim, tomava suco verde todo dia de manhã, fazia... Mas não era eu que fazia. Era outra pessoa que fazia, que não faz mais parte da minha vida. Então, não é o só o suco verde. Era outra história, tinha toda vamos pensar, todo mundo fala, o suco verde é super saudável, do ponto de vista nutricional, mas para você... nesse ponto. Então, mas para você, aquilo te remetia a uma coisa que você estava tentando se curar e tudo mais. Aquilo deixava você da parte emocional, não fazia bem. Então, a gente não pode considerar que o suco verde é saudável se a gente não considerar a parte emocional. E aquilo era gatilho para coisas que você estava tentando superar. Então, a gente tem que pensar no todo, né? Então, esse exemplo é muito bom, Gabi. Suco verde, viu, de novo, mas agora já... Olha só. Mas não é no café da manhã, olha isso, eu não consigo tomar no café da manhã, agora eu tomo depois do treino, que aí é um outro momento, uma outra rotina, uma outra coisa. Você vai fazer o seu suco, entendeu? Então, a gente tem que levar em consideração toda a parte emocional, física e social que a comida envolve, porque às vezes é saudável do ponto de vista nutricional, mas emocionalmente falando não é uma boa ideia para você agora. Tá vendo, gente? Você vai com alimentação, que é uma coisa saudável, um suco verde, mas que envolve outras coisas aí. Então, o trabalho da Dani é legal por isso, que a gente vai além das coisas, dos nutrientes. É legal, né? Isso daí? Isso é muito bacana, muito porque bom. Associar, né, Dani, com o resto da vida, com o resto das coisas que acontecem mesmo. Estamos botando lá dentro, mas tem um ecossistema para a gente considerar. Né? Que bom que você trouxe esse exemplo aí, porque é bem ilustrativo pelo que a gente está falando aqui. E eu lembro bem que a Dani até falou, vamos buscar outras coisas e tal, e deu certo, Dani. Que bom, que bom, que bom. Então hoje já tomamos o suco verde. E aí, gente, esse papo de
alimentação consciente, de irmos além dos nutrientes. Eu já tive várias conexões aqui com a Dani sobre isso. A gente tem um curso que fizemos juntas sobre esse assunto, falando tanto da parte da nutrição quanto da organização juntinhas, que é o Nutri à Mesa, que, né, Dani? Ai, muito bom esse curso. É xodózinho. Xodózinho, Muito gente, lindo, vale gente. muito a pena, muito, muito a pena. Então, se você está nesse momento de organização da alimentação, está buscando um processo organizado para você ter práticas, orientações e até dicas para formar o seu menu, ferramenta e tal, Nutri à Mesa, vamos deixar aqui para vocês aqui na descrição, tá? Sim. Bonitinhos, para vocês verem. Mais nesse mês, na comunidade, agosto 2021, a gente tem desafio com essa maravilhosa, coisa boa, tô ansiosa por esse desafio. Ai, eu também, vai ser muito bom. Vai ser muito bom, e a gente vai falar exatamente desse lugar de prestar atenção à alimentação, não é isso, Dani? Isso, a gente vai falar sobre... A gente tem uma pincelada aqui hoje sobre o que a gente vai falar, mas a gente vai ter materiais diferentes, vai ter reflexão, vai ter alguma coisa para olhar os hábitos de vocês, para vocês conseguirem acompanhar o processo, mas é surpresa, né, Gabi? Agora a gente só pode fazer o convite. Exato, ó, comunidadetrilhas.com.br, porque lá todo mês tem um líder maravilhoso, como Dona Daniela, para trazer práticas para a gente mesmo, porque a ideia é essa, a gente está num momentos diferentes de organização, temos projetos diferentes de organização, mas o olhar dos desafios é sempre para ajudar os nossos membros, os nossos trilheiros a caminhar nessa prática. Então, a Dani vai trazer para a gente ideias, desafios para poder olhar para esse lugar com carinho da alimentação. Eu estou super ansiosa, eu acho que a galera vai gostar. Eu também. Estou bem animada também para poder compartilhar um pouquinho com vocês. Então, pronto, fica o convite aí, se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube. E para além disso, Dani, como é que as pessoas te acham na internet, sites, coisas, se conectam com você, acompanham o seu trabalho? Deixa para nós aqui tudo. Instagram, @danielamarquereto.nutri. Lá vocês vão encontrar e-mail, site, WhatsApp, tudo. Aí é mais fácil, acho que o pessoal, né? @danielamarquereto.nutri. Bonitinho, Instagram, com as dicas de Dona Dani para nós. Acompanho, sou ali, ó, de olho a todo tempo. É isso, pessoal. Muita coisa boa. Nutri à Mesa, comunidade. Acompanha a Dani. 3 tarefinhas para vocês aí. Já vai começar já com o pé direito. A gente terminar sem uma lista aqui não dá, né? Não dá, não dá. Não seria Gabriela Brasil, né? Sem uma listinha. Não seria do nosso feitio terminar sem uma lista. Muito obrigada, viu, pela nossa troca. Imagina. Mais uma vez, assim, sensacional. Muita coisa que eu aprendo com você. E bora pro desafio para a gente aprender mais. Com certeza. Eu que agradeço, Gabi. Espero todo mundo lá. Vamos lá, gente. Se não assina aí do canal, vem aqui, dá aquela chegadinha, curte e deixa um comentário se gostou desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Até!